Olá, estamos aqui em mais um episódio do MMD Talk, o seu podcast de Direito, Atualidade e Empreendedorismo. Estamos em um ambiente diferente, logo será apresentado aqui. Eu sou Gustavo Marques, me encontras em @GutoRMarques, somente no Instagram, não tenho acompanhado mais outras redes sociais. Diferentemente dele, aquele que está aqui à minha esquerda, o platinado Jaime Matos, por favor, apresente-se. Buenas, meus amigos, eu sou o Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram no @jaime.dematos, que é o mesmo arroba do TikTok. Sem dancinhas, mas com conteúdo jurídico. E hoje nós estamos num lugar um pouco diferente. Ou é IA? Olha, não sei, vamos deixar. Vamos ver, eu vou deixar no imaginário da turma. No imaginário da turma. Uma presença ilustre aqui em nosso podcast, talvez, mas não sei se o nosso convidado já não veio mais vezes que a presença. O convidado já veio mais vezes. Mas temos aqui uma presença do doutor Luiz Otávio da Loma. Por favor, doutor Luiz. Buenas, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, esclarecendo aqui a indagação dos colegas, né? Hoje estamos aqui no coração do Pádel de Lajeado. Estamos no Senhor Pádel, complexo esportivo aqui, que abriu as portas aí para a gente conhecer esse esporte aí e que nós ficamos aí praticantes e apaixonados por esse esporte. E hoje a gente vai querer abordar um pouquinho sobre esse tema também. Tá certo. Temos também um convidado. Eu vou apresentar somente o nome artístico dele. O nome artístico, vou deixar a apresentação completa para ele. Por favor, Chiquinho, obrigado pela presença e apresente-se aí, traga ao nosso público. Boa noite Jaime, boa noite Gustavo, boa noite Luiz Otávio. Bom, meu nome é João Francisco Oliveira, né, mais conhecido como Chiquinho. Eu sou professor de Educação Física. Há 5 anos trabalho com o Pádel aqui no Senhor Pádel. Fico muito feliz pelo convite dos senhores para a gente poder falar aqui um pouco da nossa modalidade. É isso aí, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos falar de Pádel. Vamos dar uma proseada sobre o tema. Meus caros, e já com esta apresentação aqui do nosso amigo e professor Chiquinho, eu já faço uma primeira pergunta para ele. Chiquinho, tu comentaste que é professor de Educação Física e nós te conhecemos aí já há 5 anos, já somos teus alunos aqui, mas sabemos também que tu tem ali uma passagem aí como professor de academia, muito envolvido com a canoagem, é árbitro de canoagem também, e eu queria que tu contasse um pouco da história daí, dessa migração para esse esporte aí, um pouco da tua história, como é que se deu isso aí, como é que tu chegou no pádel aí? Bom, a minha história, né, começa lá do berço, né? Meu pai, colega de vocês, advogado, né, queria muito que eu fizesse direito, né? Eu com 14 anos eu trabalhei no escritório, né? Fazia o serviço de office boy, né? Levava algumas petições no fórum. Hoje em dia nem sei como é que funciona isso, mas enfim, né? E minha mãe, professora de Educação Física, professora de escola pública, né? E por desgosto do meu pai, né, acabei indo pro lado da Educação Física, porque eu desde criança gostei muito de praticar esporte, né? Então eu já tinha aquela influência em casa, né? Foi então que depois eu vim a fazer o curso de Educação Física. Mas a minha história com os esportes começa muito cedo, né? Bom, Estrela hoje a gente teve a primeira associação de canoagem do Brasil em Estrela, né? Se não me engano foi no ano de 1989, eu então com 9 anos, né? Tu já participou desde a fundação? Desde a fundação. Eu comecei a remar mesmo com 11 anos, né? Mas... Estava envolvido já. Estava envolvido ali na função como atleta. Exatamente. E meu pai,
né? Então, assim, na verdade, eu comecei desde cedo já a ter o contato com a canoagem e também, né, com os esportes de raquete, né? Meu pai, um cara aficionado por tênis, né? Jogava de 3 a 4 vezes por semana, né? Então, assim, ele me incentivou muito. E eu, com 10 anos, ele me colocou numa escolinha de tênis, né? Depois tive a oportunidade também de treinar também com outros treinadores, né? Onde eu já tinha uma certa bagagem, apesar de novo, tinha uma bagagem. E graças a Deus, né? Foi uma influência boa que eu tive, né? Do meu pai, né? Que me incentivou muito desde novo, desde criança, né? Ainda que não tenha seguido o ofício que ele imaginou, talvez, pelo menos te incentivou, manteve a postura e te incentivou. O incentivo pro esporte sempre é fundamental, né? Exatamente. Aí foi então que eu sempre pratiquei tudo que é tipo de esporte, né? Futebol, enfim, né? Foi então que daí aos 18 anos entrei na faculdade, curso de educação física, né? E então comecei a cursar o curso e aí tive a oportunidade de fazer um estágio numa academia, né? E aí então comecei a pegar o gosto pela... Em paralelo, tu mantinha os treinos com a canoagem. Exatamente. Sempre ali na Associação Estrela. Isso, lá com a ECA. E nesse período vocês já faziam algum tipo de competição? Sim, participava das competições a nível estadual, né, e também a nível nacional. Certo. Pela canoagem, tu chegou a participar de alguma competição internacional fora do país? Sim. Eu participei de sul-americano, pan-americano e também de 2 mundiais. Só que daí numa outra modalidade. A modalidade que eu praticava em Estrela era a modalidade de canoagem em velocidade, né? Que é onde é que a gente rema em águas calmas, né? Que a gente chama Do Isaquias Queiroz. do Isaquias Queiroz. Porém, outra modalidade, né? O Isaquias Queiroz é na canoa, que rema ajoelhado, Sim. né? A minha modalidade era o caiaque, que rema sentado, com o remo de 2 pás. O Isaquias, ele rema ajoelhado com o remo de 1 pá. Interessante. E nessas competições, em nível mundial, tu fazia qual modalidade? Fazia modalidade de freestyle. A canoagem freestyle ela não é muito conhecida, né? Ela é muito semelhante ao slalom, que é um esporte olímpico, né? O slalom é onde é que você faz em águas brancas, águas correntes, que você vem fazendo nas balizas. Em corredeira, né? Isso, nas corredeiras. Ah, legal. E a canoagem freestyle, a grosso modo explicando, né? É como se tivesse um desnível. Esse desnível ele forma uma onda. Então você entra com o caiaque ali na onda, fica surfando, né? Não é que nem no mar. No mar você surfa e tá em deslocamento. Ali você surfa o caiaque parado. Surfa parado, acompanhando a onda. Exatamente. E aí ali você vai fazendo manobras, né? E aí você vai Mas esse tipo de vamos colocar entre aspas, pista um curso natural de água. Não é uma... Existem cenários, pistas naturais e também artificiais, né? As artificiais, elas são feitas onde é que já tem uma pista artificial de canoagem slalom, né? Então eles movem os blocos, os blocos embaixo, né? Claro. No fundo da água, né? E ali ela se transforma numa onda. Que legal, cara. É bem legal, assim, foi uma época muito boa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, o mundo inteiro praticamente, alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e também pelas amizades que a gente acaba fazendo, né? E foi muito legal mesmo, foi uma experiência muito boa. Também não dá para deixar de destacar também aqui na América do Sul, também Chile, Argentina, né? São países também que tem bastante tradição na canoagem. Claro. Então, bem legal, muito bacana mesmo. Eu vou te pialar, tia. Vou te dar um pialo. Tu tem alguma história pitoresca? Tem, da época da canoagem. Dessa Igual do quê? Da canoagem, do paddle?
Não, vamos pela canoagem de algum país, alguma perdida, alguma coisa. Tem. Então, Foi muito moral sem voltada, né? Foi uma história muito legal, assim, a gente foi pra estrada, né, porque nós estávamos num parque, isso no Canadá. No Canadá, exatamente. E aí tava eu e mais 2 atletas, né, e eu, o único que falava inglês, né, mal e porcamente também, né, não é aquela coisa toda, né, e fomos pra beira da estrada e nós queríamos ir pra Ottawa, né, pra fazer compras. Pô, vamos pros outlets lá e tal, né? Sabe como é que é, né? Brasileiro tem que fazer compra, né? No exterior. Estavam hospedados num parque. Era num parque. Era Tinha os alojamentos, aí 130 quilômetros total. Rocas e uma coisa. Não, era tudo organizadinho, com cabanas, com roupa. né? Mas Ficava longe, era uma aglomeração urbana. exatamente, era no meio do mato. Era no meio do mato. Mas bem legal, assim, um camping muito bem estruturado, muito bacana, sabe? Bom, falando em Estados Unidos, Canadá, a gente já consegue imaginar algo mais organizado. Sim. Bom, fomos pra estrada, pô, a primeira, assim, parou uma senhora de 70 anos, né? E aí, bom, pessoal, tal, pra onde é que vocês estão indo pra onde? Eu, olha, nós gostaríamos de ir pra Ottawa e tal, tem um outlet lá que a gente pesquisou e tal. E aí ela, não, tudo bem, vamos lá, vamos entrar. Entra aqui e tal. Ah, beleza. Entramos no carro, não lembro que carro era, mas era um carro grande. E fomos pra Ottawa. Ok, e aí conversa vai, conversa vem e tal. Como é que vocês vão voltar? Ela perguntou pra nós, né? E nós a 130 quilômetros do nosso local de origem, né? Aí eu olhei pra ela, nós vamos voltar da mesma forma que nós estamos indo, vamos pedir carona. E ela assim, vocês são loucos e tal, né? E aí, mas tudo bem, né? Tal. E a senhora muito gentil, muito legal, sabe? Inclusive converso com ela ainda hoje, por e-mail. Cara, que legal. Tá? Isso foi 2015, ela tinha 70 anos. Então, né? Com 80. Ótimo, ela me manda um e-mail. Ô, como é que tá, meu amigo brasileiro e tal. Muito legal, a senhora muito, muito bacana, muito receptiva. Mas, para não tomar muito nosso tempo, resumindo um pouco da história, bom, chegamos lá e ela, não, vou levar vocês num outro outlet que os preços mais em conta e tal. Ok. E ela assim, eu tô indo buscar a minha irmã. E tô voltando. A caçula? Não quis perguntar a idade, mas Em 67 era... cabelo branco, assim, tipo, né? Não significa que o... Tranquilo. Mas aqui não é natural, né? São horas de salão de beleza. E a senhora muito legal, assim, muito, muito bacana, falou pra nós o seguinte, não, isso era 8h30 da manhã, e ela assim, não, eu vou esperar vocês até de tarde, vou almoçar aqui e vou trazer vocês de volta. E nós pensamos, mas que legal, cara, que gentileza de uma senhora que nunca tinha nos visto e tal, e ainda mais brasileiro, né, aquela coisa toda de a gente não sabe se, né, confia, não confia, mas ela viu, né, os rostinhos... Viu a latinha do pessoal? E tal. Ok. Aí combinamos lá, 3h30 da tarde, tava lá ela, 3h30 da tarde. E, entramos no carro, nós cheio de sacola e compras e tal, tá? E estamos voltando e tal, pro camp, né? E ela morava lá perto do camp. E aí ela perguntou, o que vocês vão fazer hoje à noite? E nós, olha, vamos ficar no camp lá, não? Né? Tinha um refeitório, né? Que a gente ganhava comida lá e tal. Vocês não querem lá em casa? Vou oferecer uma janta pra vocês. Né? Eu digo, olha, nós olhamos e tal, né? Eu digo, vamos. Chegamos lá e tal, aí tava o seu excelentíssimo esposo, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas tava já capengueando também, tava feio das pernas. Aí botou nós num trator lá e levou nós pra conhecer tinha uma área grande assim, né? Tinha eu não lembro o que era, que plantação que eles tinham. Eles eram fazendeiros, então. Fazendeiros, assim, com galpão, com trator, com silagem, com coisa, tudo, né? Aí o cara pegou, botou nós no trator, levou nós pra conhecer e tal. Aí na volta, aí ela tava preparando lá e tal. O que a senhora tá preparando? Nós estamos preparando, era ganso selvagem. Tchê, com laranja. Cara, uma comida espetacular. Aí eu me lembro de uma viagem que eu fiz com o Jaime pra Argentina,
né, que ele sempre me dizia o seguinte, que a gente, que ele disse pra mim, né, comentou na época, eu sou um cara abençoado, acontecem coisas boas pra mim, então assim, geralmente quando eu vou viajar acontece esse tipo de coisa comigo também, né, a gente tem essa graça, essa sorte de Deus colocar pessoas boas na nossa vida. Chegamos lá, comemos o tal do ganso selvagem, né, que realmente era selvagem mesmo, lá o pessoal caça, e tomamos um vinho com o casal e com a irmã daquela senhora. Foi muito bacana e como eu comentei para vocês, ela me escreve até hoje, então assim, e são coisas que a gente... São vínculos muito interessantes de fazer, né, Chiquinho? Porque a gente tem uma vida tão maluca e tão corrida e tão doida, assim, que quando a gente viaja para fora, inclusive para fora do país, a gente encontra pessoas muito legais. Tanto é verdade, aquela vez que a gente foi viajar, que comentaste agora, fomos na casa do Gustavo, lá em Mendoza, nos recebeu daquela forma que nos recebeu e sempre nos recebe, e até hoje. Eu conheço ele desde 2004. Então, aliás, 2006, para ser mais preciso. E é uma pessoa que a gente se vê, obviamente, muito pouco, por conta da distância, mas temos um vínculo que a própria internet acaba por facilitar esse convívio, né? Isso são uma das coisas, né? É o que o esporte proporciona pra gente. Na época, quando nós estávamos lá em Mendoza, não estávamos praticando, mas fomos olhar o Premier Padel. Exatamente. Assistindo, e foi muito legal, né? Foi muito, muito bacana, e tive a oportunidade de conhecer o Gustavo também, um cara espetacular, um cara sensacional. Aproveitar para mandar um abraço pro Gustavo, vou marcar ele aí no vídeo para ele. Um abraço, hermano. Todo bueno aqui, e a Viviana. Esse aí não foi ele. O Jaime falou em português, esse texto foi inserido por inteligência artificial. Exatamente. Que legal, Chiquinho, essa história aí, e é interessante, né? História ainda antes da gente passar, Lúcio. E o excelentíssimo marido da tua amiga canadense praticava canoagem também. Não, ele não tinha mais condições de praticar canoagem. Ele só dirigia o trator. E tinha o pessoal que trabalhava para ele lá na... Mas tu comentaste dessa viagem aí com o Jaime também, e voltando ao tema ali que nos trouxe aí, e às vezes para algumas pessoas que é um esporte relativamente novo, né, o pádel. Então eu queria que tu contasse, tô vendo que tu tá aí com uma raquete na mão aí, um tubo de bolinha aí, contasse um pouco, explicasse para as pessoas aí, e aí depois o nosso técnico aqui, que a gente sempre agradece a parceria e o trabalho excelente que faz aqui, vai postar um pouco das imagens ali também, para explicar um pouquinho o que é esse esporte, o que é esse tal de pádel aí que tem conquistado aí cada vez mais pessoas. Eu vou me atravessar antes da tua resposta, Chiquinho, porque depois tu responde eu não tenho mais o que falar, né? Então, aproveitando para o Luiz dizer que se seria um esporte relativamente novo, talvez está começando a se popularizar de uma forma diferente agora, né? Mas vou deixar para ti, porque depois eu não tenho muito mais para falar. Exatamente. Não sei. Ah, tá. Bom, pádel bem. Aí quem vai decidir é o Bruno, é isso? Exato. Então tá bom. Bom, a origem do pádel, né, ele vem lá é no México, né, onde tinha um cidadão lá, que eu não lembro o nome, faz parte da história do pádel, do esporte, né. Roberto Bolanho. Foi em Acapulco. Foi naquela viagem pra Acapulco. Campos. Foi naquela viagem pra Acapulco. Campos. Não, foi na viagem pra Acapulco. Agora é Campos. 1969, né, ali que o esporte, a origem do esporte, a história do esporte, né, que nasceu o pádel numa quadra de pádel, tinha um cidadão, né, e aonde ele tinha o alambrado, então para diminuir a quadra, né, ele começou a jogar, né, onde ele deixava a bola picar no chão, a bola batia no alambrado e ele dava sequência no jogo, né. E aí depois ali, acho que em 70, 71, que o pessoal construiu a primeira quadra de pádel, né, onde as medidas eram 20x10, né, que é ainda a medida atual, né, de uma cancha de pádel, né, porém com algumas mudanças. O esporte ele sempre tem uma evolução a cada 10 anos, né, falando no cenário, na quadra,
né? Antigamente as quadras oficiais elas eram de alvenaria, né? Por exemplo, a tela lateral que tinha 3 metros, antigamente era uma tela só de 1 metro, né? E isso aí agora me remete ao jogo de bocha. O pessoal podia ficar escorado aqui assistindo, né? O jogo de quadra, né? Hoje em dia já não tem como, né? Porque a tela agora tem 3 metros, né? Mas brincadeiras à parte, hoje em dia, então, as quadras são todas elas de vidro, né? Onde o fundo das duas extremidades e parte da lateral da quadra, né? Ou seja, 4 metros os 4 cantos laterais, né? Com 4 metros. Tá? O piso também é diferente. Antigamente o piso ele era de cimento, né? E hoje em dia o piso já vem com uma grama sintética, não aquela grama sintética que a gente está acostumado a ver nos campos de futebol, onde eles acrescentam também aquela borracha. No pádel é diferente, a grama ela é muito mais fininha, né? E ela tem em torno de 1 tonelada, de 1.800 quilos de areia, né? Onde é que eles usam máquinas para espalhar e tal, enfim, onde é que essa areia entra para dentro da grama, né? Que é isso que é o que faz a bolinha quicar, tá? E aí tem também algumas outras curiosidades, né? Antigamente a raquete de pádel era muito mais fina, ela tinha 22 milímetros, ela tinha uma borda de alumínio, que era, né, porque até então o piso de cimento que não arranhava fácil, né? Então ela tinha uma borda de alumínio, né? Então depois ela ficou um pouquinho mais grossa, não lembro agora quantos milímetros, e agora a raquete pádel, né, esses modelos novos aqui com a evolução, 38 milímetros, né? Então são algumas curiosidades, né, da evolução do esporte. Lá em Acapulco começou com uma raquete frescobol, numa cancha de bocha. Exatamente, mais ou menos isso aí. Era um terreno, né, de argila, de saibro, né? Saibro. De saibro? Isso. Exato. Né? E aí até então, depois o cara teve a ideia. Lembrando que do México foi para Espanha, né? E depois veio para Argentina, se não me engano, de Marsella veio para Buenos Aires. Agora não me recordo em qual foi o ano, né? Mas falando mais um pouco da história, que a história do pádel no Brasil, né? Que foi o boom lá nos anos 90. Teve um boom do esporte, né? Claro, por influência da Argentina, né? Onde o esporte se difundiu muito aqui nas fronteiras, né? Jaguarão, Uruguaiana, Santana do Livramento, né? E onde surgiram grandes jogadores brasileiros também, né? Em função também de estar treinando com treinadores argentinos, porque já tinham, claro, né? E eu, particularmente, né, sou apaixonado pela escola argentina, né? Me gusta muito, né? E aí teve um tempo que o pádel deu uma parada, entendeu? O esporte Apagada? Deu uma apagada, exatamente. Não chegou. Parou, mas talvez não. Esfriou. Parou ali atrás. Mas algumas quadras continuaram, né, Chico? Mas assim, eu acredito muito que teve um crescimento desordenado. Eu chamo de... o que acontece? Antigamente os clubes eram muito desunidos, os professores não eram qualificados, né? Que eu acho que isso conta bastante, né? Então foi esfriando e esfriou a coisa. Acaba acontecendo o seguinte, né? Tu não tem a continuidade com as pessoas que estão começando, porque na verdade, o clube ele funciona muito mais com os iniciantes do que com as pessoas que são mais experientes, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, né, eu vejo por mim, hoje 80% dos meus alunos são iniciantes. Diferente do Luiz Otávio, que já é um intermediário avançado, né? Mas Profissional. Obrigado. Esse é um ponto de corte. Ser profissional, tu disse. Ele só não é profissional porque não recebe para jogar. Mas tem nível para. E aí, voltando um pouco na história, né? Pô, sempre joguei tênis e tal, e aí a Sores, que é o clube lá de Estrela, clube da onde é que eu sou, onde é que eu nasci, onde é que eu me criei, né? Em 2001 eles construíram uma quadra de pádel, né? E eu já jogava tênis e tal, mas fui lá um dia e tal, fui lá experimentar o esporte, gostei. Então eu jogo pádel desde 2001, fazem 24 anos,
né? E acabei dando aula de pádel na Sogis de 2004 a 2007, né? Mas sem nenhum conhecimento muito Apurado. Exato, foi eu. Sem uma capacitação, um estudo pro lado. Exato. Eu fui. Jogava um pouco melhor do que os iniciantes, mas não tinha uma base técnica, uma teoria. Exatamente. Fui com os conhecimentos que eu tinha do tênis, né? Porque a técnica é muito parecida. Né? Foi então onde eu tive a oportunidade de dar aula de pádel já naquela época, né? Depois de 2007 a 2011 dei aula de tênis, né? E aí voltei para canoagem, né? Mas daí já como treinador, né? E aí então fui, né? Trabalhei com essa academia e canoagem, trabalhava na parte da manhã na academia, de tarde na canoagem, com os treinamentos, com alto rendimento, né? Foi então que daí eu conheci o Ismael aqui, que é o dono do Senhor Pádel, e lá pelo ano de 2017, nós jogava pádel e tal, jogava junto, tinha parceria toda. E um dia ele chegou pra mim, cara, vou abrir um clube de pádel. Tu não tem interesse em dar aula e tal? E eu confesso que na época, eu não botei fé assim no negócio, sabe? Porque eu até então tava bem, eu trabalhava na academia, tinha minhas atribuições lá como professor e também dava personal, inclusive o Jaime fazia personal comigo, a Andréia, né? Até hoje a Andréia lembra, ela me chama de monstrinho, né? Criou um monstrinho. Nessa época Né? A Andréia seguiu, o Jaime ficou. O Jaime nessa época fazia zumba. Tu era instrutor da zumba? Não. Essa parte aí tinha um outro professor lá que... Mas a Zumba eu fiz uma aula teste, mas não gostei. Não me agradei muito. Preferi ficar nas aulas com o Chiquinho lá de musculação. E deixa eu te perguntar, Chico, foste tu então que indicou para ele caminhar às 4 da madrugada com os cachorros, inclusive causando até acidentes? Não, isso é uma qualidade do Jaime, o cara ele é muito vespertino, né? Gosta da madrugada, gosta do... eu sei bem, eu conheço bem, né? Mas não, isso é uma coisa muito individual dele. Eu prefiro deixar ele comentar, ele explicar isso pra nós. O Jaime é o nosso barão da madrugada. Ah, é mesmo? Não, esse já tem um título. Já tem, mas esse é o nosso. Não. Era Marechal, Marechal. coisa assim, mais o cara fica acordado, eu me acordo mais cedo. É o Duque da madrugada. Não, também não. Mas aí então veio a pandemia. E aí os projetos da canoagem foram tudo por água abaixo, né? Como as escolas pararam, tudo parou. Pensei, o que eu vou fazer? E o Leduro insistindo comigo, não, vamos lá, cara, vamos trabalhar comigo e tal. Eu digo, é agora. E vim na parte da tarde, comecei na parte da tarde. E gostei, né? Gostei muito, né? Eu já gostava do esporte, né? Mas como professor falando agora, né? Comecei a me capacitar cada vez mais, né? Já tinha graduação no curso de Educação Física, então já era da área dos esportes, né? E hoje não me arrependo nada. Tanto é que larguei tudo, larguei academia, larguei tudo que eu fazia, meus personal, né? Larguei o Jaime, e aí então eu entrei de cabeça como professor de pádel, né? E graças a Deus, né? Foi uma escolha certa, né? E tô aí até hoje, né? Gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço, né? E é isso aí, tô muito feliz com a minha atividade aí. E diferente do que tu falou, né, Chico, ali anteriormente, quando tu deu lá no início a aula, foram vários cursos de capacitação, né, para chegar num nível de excelência hoje, né? Sim, eu fiz muitos cursos, né? Fiz com o Máximo Castellotti, né? Tem o nível 1, 2, 3 com o Máximo Castellotti, que é um argentino que vive na Espanha hoje, é um cara que ele é referência na Espanha. E, inclusive, hoje ele está como responsável pela APA, né? Que é a Associação de Pádel Argentina. Não sei se ele é o head coach lá, enfim. Mas eu sei que antigamente era o Nito Bre, né? Nito Bre, que também fiz... também é um capacitador de curso, né, de pádel. Tem o nível 1, 2, 3 e 4, são todos os níveis do Nito Bre, né. Fiz o curso com os Flores também, ali o pessoal ali de Balneário Camboriú, né.
E agora, por último, com o Gervásio, né? Que aí não preciso falar nada, né? O Gervásio foi a cereja do bolo. Hoje, 90% das minhas aulas, né, são baseadas em cima, até mais de 90%, em cima da metodologia do Gervásio, né? Que é um cara, assim, que ele é treinador da seleção portuguesa hoje, conseguiu colocar Portugal No cenário, no mapa? no cenário, exatamente, né? Hoje Portugal é terceiro lugar no Mundial de Pádel. Antigamente Portugal não fazia 3 games no Brasil, em todos os jogos, tanto no masculino quanto no feminino, não fazia 3 games. Então, assim, o cara é um fenômeno no pádel, né? Formou jogadores lá em Portugal, né? E esse Gervásio, ele é gaúcho? Ele é argentino, ele é de La Plata. La Plata. Só que ele tá há 30 anos aqui no Brasil. Ah, ele tá no Brasil. Já tá há 30 anos, mora em Porto Alegre, trabalha na Arena Compass, né, lá junto com o Julianotti, que também que é um jogador referência aqui do pádel, né, a nível nacional e também um internacional, já participou desse... Julianotti, agora ele parou de competir? Não, ele participa ainda dos eventos aqui, os eventos nacionais aqui, né, do brasileiro e tal, do IBT e também alguns eventos internacionais também aqui na América do Sul. Julianotti, a última vez que eu vi ele jogando profissionalmente, assim, no circuito internacional, era no A1 Padel. Exatamente. Que é como se fosse uma segunda divisão do Premier, né? É uma segunda divisão do Premier, né? Mas eu sou fãzaço do Julianotti também, não é por menos que o apelido dele é o Mr. Elegância, né? Porque o cara realmente, assim, ele tem uma elegância para jogar pádel, é uma habilidade, é uma classe, é um jogador, assim, estilo o Federer no tênis. O cara é Estilo Lúcio aqui em Lajeado. O Lúcio aqui, exatamente. Então, não, e só um detalhe em relação... Julianotti, se tu estiver nos assistindo, desculpa eles porque Eu sou um pouquinho melhor. tô longe de chegar aí ao que tu joga. Mas acho que dentro dessa linha, né, Chiquinho, pegando o Gervásio como exemplo, tu estava comentando antes, né, o esporte deu aquela apagada, deu aquela amornada por alguns anos e depois quando tu ressurge com alguns expoentes um pouco mais talhados, né, para talvez criar uma metodologia, que seria esse caso do Gervásio, tu cria uma metodologia de ensino que também vai catapultando os iniciantes, né? Vai permitindo que tu consiga desenvolver esse esporte de uma forma melhor, né, de uma forma mais ampla, atraindo mais adeptos, como diria o Jaime. Não, exatamente, né? Hoje o pádel, assim, a grande procura é em âmbito de lazer, né? O pessoal tá procurando muito. Eu costumo dizer assim, o pádel é um esporte muito democrático, né? Por quê? Começamos com as crianças, né? Existem diferentes estilos de aula para criança. Tem o Padel Kids, que são crianças de 7 a 8 anos, de 6 a 8 anos, desculpa, né? Onde 70% é brincadeira, é lúdico, 30% pádel, que daí eles vão bater na bolinha, enfim, ter o contato maior com a raquete e com a bolinha. Se familiarizar com... Exatamente, a ideia é fazer as crianças a gostar de estar dentro da quadra, de gostar de querer vir para o pádel para fazer a aula, né? E aí já dos 9, 10 anos para cima a gente já chama de pré-pádel, que daí é o contrário, né? Eu diria até mais, que daí já é 80% pádel e 20% lúdico, né? Ainda tem porque são crianças, né? Então a partir dos 10 anos aí já começa, né, o treinamento mesmo, a gente passar o gesto técnico para eles, né? Que daí, claro, para criança isso é muito monótono se tu vai trabalhar com uma criança, né? Uma aula de pádel, trabalhando os fundamentos do pádel. Então, a partir dos 10 anos já é mais tranquilo. Mas eu tava falando, né, da questão do pádel ser um esporte muito democrático, né? Porque hoje a gente vê tanto criança como, por exemplo, eu tenho um problema no meu quadril, né? Eu tô com artrose no quadril, vou ter que colocar uma prótese, né? Tudo bem, faz parte do jogo, né? Mas eu consigo jogar pádel, entendeu? Estrategicamente, eu tenho minhas limitações, eu consigo jogar pádel no nível categoria Open aqui de Lajeado. Eu jogo de igual para igual, né? Tu pode pegar uma pessoa obesa,
né? Uma pessoa da terceira idade, por exemplo, eu tenho alunos de 76, tenho 4 alunos 75 mais, né? Claro que ele é Um deles é o Jaime? Não. Não. O Jaime, no momento, ele tá no departamento médico, mas eu tô esperando a avó, ele vai voltar. Eu confio que ele vai voltar. Já tá há mais de 15 dias, tá no INSS, já não volta. É que assim, né? Acho que o problema todo é que eles estão torcendo para não voltar. Como? Eles estão torcendo para não voltar. Mais um categoria Open Lajeado não comporta. É complicado, E tu sabe, né, que todo gordinho é habilidoso, né? Eu sou E gordinho. aquela coisa, Eles têm medo. não é nem a questão de habilidade, é conhecer o atalho. Exatamente. Não, e o Jaime aí, não só pelo cabelo, mas pelo seu estilo showman também, é muito comparado ao Lampert aqui, né? O Lampert dos Pampas. Exatamente, parecido. O cabelo é parecido. O Brunão vai colocar umas imagens do Lampert aqui pra identificar. Mas, então, para complementar, né, tem esse pessoal de 75 mais, que a gente trabalha de uma forma adaptada, bota os 4 no fundo da quadra, eles jogam, eles se divertem. Tu sabe que eu sempre tive um sonho muito grande, sabe, de formar atleta, mas depois com o passar dos anos, né, eu comecei a fazer uma outra leitura, né, por exemplo... teve uma menina que começou a fazer aula de pádel comigo e a guria, assim, nunca tinha feito, aquela que nunca fez educação física na escola. Ela chegou e tal, e aí tu já vem no caminhar que a pessoa já, vamos lá, né? Vamos ter trabalho, mas vamos lá, né? A gente nunca pode desestimar ninguém. E ela pensou em desistir 2, 3 vezes, né? E a guria também, fortinha e tal. E eu insisti com ela, e aí foi. Quando viu, ela tava jogando pádel. Tava jogando com as outras meninas. Até então, nas primeiras aulas, não acertava na bolinha, né? Mas eu nunca desisti dela, né? E foi então que, no final de ano, ela chegou e me deu um presente, uma cesta e tal. E ela chegou pra mim e disse assim, cara, mas não, né? Fiquei assim, surpreso com aquele presente e tal. E aí eu disse, pô, não, né? E ela assim, olhou pra mim, cara, pega isso aqui, aceito de coração que tu fez toda a diferença na minha vida. Tu mudou a minha vida. Entendeu? Então, isso pra mim, às vezes não, tem muito mais valor, às vezes, tu formar um atleta. De tu fazer diferença na vida da pessoa. Pessoa que nunca fazia atividade física. Hoje, ela faz academia, não fazia academia porque se ela quer jogar pádel todos os dias, ela tem que fazer academia, senão ela vai se machucar. Entende? Então, assim, deve ter emagrecido uns 25 quilos já, porque eu conto ela todos os dias aqui, porque ela joga todos os dias, né? Então, assim, isso é muito... essa recompensa como professor, como treinador, né? A gente começa a ver a coisa com outros olhos, entendeu? A deixar um pouquinho de lado a questão do alto rendimento, que eu também gosto, acho bacana também, gostaria muito de formar um atleta. Não é fácil, hoje não é fácil, né? Até porque não é que temos poucos recursos humanos, tem pouca gente que joga bem, gurizada que joga bem, entendeu? Se destaca um ali, quando vê, ele chega num certo nível, ele já vai ter que ir pra fora, porque aqui ninguém vai conseguir treinar com ele, ninguém vai conseguir jogar com ele. E não é só isso, acho que tem poucas pessoas que se comprometem a pagar o preço do alto rendimento. Exatamente. Pode ser que tu tenha um fenômeno. Foco, disciplina. Mas ele tem que pagar o preço. E não é fácil. Exatamente. Tem uns que se escondem no departamento médico, né? Também. Às vezes é melhor. Mas então, eu gostaria, na verdade, aqui de agradecer e pedir agora para o Chico falar um pouco aí, dar um último recado para o pessoal. Como ele bem disse, esporte que está crescendo novo, convidar o pessoal aí para conhecer, quem não conhece, né? Ficar disponível. Passar, Chico, aí teu Instagram aí também, para o pessoal te acompanhar nas redes que tu não colocou aí, conhecer o esporte e deixar tua última mensagem aqui para nós.
Bom, pessoal, vocês vão me achar no Instagram lá no @chiquinhopadel, tá? A mensagem que eu deixo, né, com relação à questão do pádel, é um esporte muito dinâmico, né, como eu falei antes. O pessoal às vezes se preocupa muito, principalmente o iniciante, tem aquele receio, aquele medo de vir até aqui entre aspas, passar vergonha dentro da quadra. Eu digo não, vem jogar, porque é diferente do tênis, por exemplo, que é um esporte muito mais complexo, que tem que fazer 1 ano e meio de aula para começar a trocar bola. O pádel não, tu faz 1 aula, 2 aulas, tu já tá trocando bola. É um esporte muito mais fácil para aprender, né? A raquete é muito mais fácil de manusear, é muito menor que a do tênis. O tênis tem corda, né? Enfim, sabe? Praticar o pádel, né? Como forma de lazer, né? E também como uma atividade física, né? E eu estou aberto aí ao pessoal que quiser me procurar, tirar qualquer dúvida, né, relacionada ao esporte. A gente está sempre à disposição, tá? Agradecer muito o convite de vocês aqui, né? Vocês que são meus amigos de coração aí. Muito bacana, eu acompanho o podcast de vocês, muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo. Ao nosso produtor ali, né? Grande abraço a ele aí também, né? O cara aí que é um cara sensacional. E agradecer pela oportunidade aqui de estar utilizando esse espaço aqui para poder divulgar o meu trabalho e também divulgar o meu esporte, que é o pádel. Show de bola. @chiquinhopadel. Então, para poder acompanhar, poder marcar uma aula, vir conhecer, né? Vir aqui no Sr. Padel. Depois a gente vai falar um pouco também com o Isma aqui, falar um pouco mais sobre o Sr. Padel, sobre esse projeto. Vamos aí convidar, com certeza, futuramente, para a gente fazer outros momentos. Quem sabe fazer um momento com uma participação do Luiz Otávio fardado, jogando um pádel, né? entre uma pergunta e outra, desenvolvendo o esporte, né? E aproveitar também esse gancho que tu fez, Chiquinho. Nós nos passamos no início, mas como não existe um roteiro, um agradecimento ao nosso Brunão, @BrunoSchneiderUB. Graças, Brunão. Valeu. Muito obrigado, Bruno, por ter se disposto a montar aqui o nosso estúdio móvel. Estúdio móvel. MMD na estrada. MMD Talk na estrada. É assim. Então, muito obrigado, Bruno. E, enfim, ficamos... Pô, eu tava nos bastidores aqui antes e ele tava preocupado, como é que ia ser a próxima. Como é que vocês vão... Qual é a próxima que vocês vão me meter, hein? Só uma parte aqui na fala do Gustavo, né? Eu topo vir participar aqui jogando também, mas eu tenho um colega que é o Gustavo, que joga e já foi minha dupla em alguns jogos. Às vezes a gente não se acerta muito em quadra ali, ou acerta um ou outro, né? Que pode ver, vocês são muito iguais, tu e ele, esse é o problema. São muito iguais. É um nível muito alto do Fada. Então, se ele vier jogar, eu também jogo. Olha aí, ó. Opa, a informação. Lançado o desafio, é isso? Brunão, prepara o microfone de lapela. Vamos fazer o programa jogando. Aí, sei. Jaime? Muito obrigado a todos aí pelo episódio muito legal, muito divertido e vamos... Como é que é? Te inscreve? Curta, Te inscreve no canal? compartilhe, Exatamente. se inscreve no canal. Aí, ó. Segue lá, @ChiquinhoPadel, Exatamente. @BrunoSchneiderUB. Qualidade de som e vídeo até você. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Abraço.